Jimmy Fire, El Blazer, Hellblazer de John Constantine. Voltamos à saga do grande John, o Dylan Dog americano. Brincadeiras à parte, quando eu tava começando a fazer a coleção, eu tinha uma escolha de fazer Dylan Dog ou fazer John Constantine. Pelas semelhanças da temática, eu optei por fazer John Constantine. E foi trivial, assim, não foi porque eu prefiro alguma coisa. É que eu peguei aqui, vou começar isso aqui. Meio que joguei uma moeda pro alto e comecei com então Hellblazer. E deixei o Dylan Dog italiano para outra ocasião. PS, os fãs de Dylan Dog vão morrer aí, me moer nos comentários falando que não tem nada a ver. Mas enfim, esse é o meu ponto de vista sem ler Dylan Dog, entende? Mas bora lá! Gente, no programa passado a gente viu o primeiro arco de histórias apresentando John Constantine e toda a sua lamúria. Depois disso, as histórias vão se dividir em dois tipos. A primeira é uma historinha em uma edição, um single issue, centrada nela mesma, com uma aventura diferente, uma coisa bizonha por vez, onde o John Constantine vai resolver esse problema com seus poderes de ocultista, poderes do mago do proletariado. E a outro tipo é alguma história que pode ser um pouco mais longa, no sentido que ela agrega um pouco mais para o lore, para o cânone de Hellblazer. Uma coisa um pouco mais pesada, uma aventura mais difícil, que o John tem que percorrer vários percalços para resolver. Geralmente essas historinhas pequenas podem ou não somar a esses grandes arcos. Podem ou não dar uma pequena evolução nesses arcos, como se o grande arco ele fosse evoluindo no background de todas as histórias. Acho que aqui, para quem acompanha o Jimmy Fire, vai achar um pouco de semelhante com Dragoneiro, né? Que tem várias aventuras, mas uma história grandiosa se desenvolvendo no background, se desenvolvendo com pequenas pitadas para o grande mistério, para o grande malvado, para o grande oculto. Vou tentar demonstrar isso com esse arco que a gente acompanha aqui no Hellblazer, edição de luxo, livro 1 da Panini Comics, que contém algumas certas histórias, e hoje a gente começa especificamente a história Correndo Atrás, que é a edição número 3. Se você quiser comprar essa edição, o link dela estará disponível no post deste podcast. E você comprando ajuda o canal do Gibify com uma pequena contribuição, sem agregar custo nenhum para ti. Se ainda não quiser comprar, só quer ouvir minha bola voz, você pode curtir, você pode compartilhar, você pode comentar nos posts deste podcast, seja lá onde você estiver ouvindo, Deezer, Spotify, YouTube, em qualquer agregador de podcast. Mas vamos lá! Então hoje, minha gente, eu quero falar dessas pequenas histórias que vão começar, porque no programa passado foi um grande arco, né? O arco da fome do demônio Minenov. E agora vamos começar grandes pequenas historinhas. A primeira é o Correndo Atrás. Essa história, gente, ficou muito famosinha por dar um tom muito diferentão para uma história de mago. Até aqui em 1988, história de mago era o Dr. Fate, né, o Dr. Destino, com seu capacete dourado, ou o Doutor Estranho da Marvel, né, com aquelas luvas voluptuosas, fazendo mágica, círculos místicos. E aqui, minha gente, os demônios vão lidar com as almas como se fossem bolsa de valores. E é isso mesmo que você ouviu. Os demônios conseguem trocar almas como se fosse especulação da bolsa de valores. E o John Constantine começa a pegar a trilha disso quando ele vê que alguns desses investidores estão morrendo. Ele acha o círculo dos demônios que trabalham com isso. Para resolver, ele vai entrar no jogo de especulação. Ele vai falar com o demônio Mor, que é é um demônio muito escrotaço, tipo, é o cara do peido, sei lá, o peido da peitulância, um demônio muito escroto. Falando em escrotice também, né, pra invocar o demônio, o John faz lá o círculo, né, pega um troço lá e fala, puta, eu devia precisar matar um gato, mas eu não consigo achar um gato agora. Aí ele faz o ritual assim mesmo, aí chega outro cara, que não é o demônio, aí esse outro cara fala assim, John, vamos lá, vou te levar. Já vou te avisando, você já devia ter matado o gato.
Como parece que é o Jimmy Delano tirando sarro, né? Dos cultos de demoníacos. Mas enfim, o John vai lá embaixo e ele blefa para um caralho. Ele chega lá e fala assim: pô, eu quero vender minha alma, né? A Margaret Thatcher vai vencer as eleições, no quê? E agora é melhor eu vender minha alma porque tudo vai pro caralho, né? E ele tá blefando, né? Ele sabe que a Margaret Thatcher ganhando, né? Essas pessoas do banco imobiliário não, ô cacete, do mercado especulativo, né? Iam ganhar muita grana, né? Porque quando entra essa pessoa, né, centrada uma política super liberal, as coisas vão bem para o mercado de ações. E eu já disse, né? Esses demônios estão totalmente atrelados a isso. Então ele convence os demônios que a Margaret Thatcher não vai vencer. E os caras caem nessa, né? O John tá até em maus bocados, assim, né? Mas ele é salvo porque a Margaret Thatcher realmente ganha as eleições. E os demônios têm que sair vazados, porque eles perderam todas as suas almas, né? Que eles apostaram que iam ganhar no blefe do John Constantine. Então, essa história, ela fica bem famosa, pegando, assim, de crona, umas pequenas linhas que o Alan já tinha deixado, né? Que o John Constantine seria o mago do proletariado, cara. Então, ele enganar demônios sob o pretexto de um partido trabalhista, pô, casa totalmente com esse tipo de frase. Tanto que a cena final é o John olhando a TV, né, da Margaret Thatcher ganhando e ele fala: puta merda, eu vou vencer os demônios, mas o caminho pro inferno, os caminhos pro inferno são vastos, né? O que ele quer dizer com isso? Tipo, ele ganhou, mas puta merda, que inferno vai ser a Inglaterra governada pela Margaret Thatcher? Ou seja, uma crítica política super, super, super afinadíssima, né? Que vai de encontro, né? Todas essas ideologias de Alan Moore, entre outros partidários do mundo dos comic books. A outra história eu já acho bem mais interessante, minha gente. No sentido que agora a gente vai conhecer um pouco da família de John Constantine. Na história, à espera do homem, fomos envolvidos num rapto da sobrinha de John. Ou seja, John tem uma irmã. Então a gente conhece todo esse contexto, né, da irmã. Ele vai lá correndo para salvar e achar a sobrinha. É claro, ele usa uma mandiga super poderosa, né? Com os objetos para achar ela no mapa. E cara, quando a gente descobre o paradeiro dela, é o mais pior possível de todas as... ela é abduzida por 3 crianças fantasmas que a convencem a casar com um pedófilo doido. E esse pedófilo doido fazia um ritual satânico, onde a aliança dele era enforcar as garotinhas com um nó no pescoço. E esse nó no pescoço virava uma marca que era a aliança deste casamento macabro. Mas o John chega para salvar o dia no último momento, que foi muito foda. Essa história foi uma sinopse super rápida, super bacana, parece nada, mas ela já vai colocando elementos super importantes para o resto da história de John Constantine. Por exemplo, a namorada nova de John que ajudou ele nessa empreitada é a Zed. E também os pais da sobrinha de John Constantine, eles eram adeptos a uma seita religiosa, uma seita que vem crescendo nos Estados Unidos, que a cada vez a gente vai vendo um pouquinho mais dessa porcaria de seita, dos guerreiros de Deus, o exército da danação, as línguas de fogo, sabe? É muita seita religiosa surgindo. Tanto que a próxima história é o John que vai para um vilarejo. E esse vilarejo está rezando junto numa oração de pirâmide com esse exército da nação, esses que os caras rezam tudo junto. E a oração que eles queriam é que os filhos perdidos na Guerra Mundial voltassem. Cara, eles voltam, mas voltam como fantasmas, assombrados pela guerra. E quando eles voltam, eles continuam destruindo o Vietnã, mas aos olhos dele, eles não conseguem discernir o Vietnã da antiga vila deles. Então todos os massacres e as coisas horríveis que o exército britânico fez... essa história se passa nos Estados Unidos. Todas as coisas horríveis que os Estados Unidos fez na guerra do Vietnã é replicada, só que sobre esses cidadãos de uma cidadezinha esquecida na América. E cara, rola tudo, assassinato, explosão, estupro, sabe? Umas coisas bem pesadíssimas. E o John, cara, ele fica olhando tudo. A participação dele é observar. E tem uma frase muito interessante neste episódio, que é o John olhando tudo e falar: não é meu problema. Esses caras entraram nesse problema sozinho, não é meu problema. O que mostra muito da índole de John Constantine.
Ah, é, eu acho que eu tinha que comentar também disso. Muitos falam da pronúncia, né, de Constantine. Acho que na Inglaterra o mais certo é você falar Constantine, tá? Mas, enfim, linguagem é uma coisa viva e pode qualquer coisa. Mas bora lá. Depois, na história Preconceito Extremo, ó, a gente vê que tem uma outra seita, mas muito mais foda, que é regida por um demônio. Esse demônio a gente vê ele passando pelas sombras e ele tá muito interessado em atacar a namorada do John Constantine, que essa por sua vez também está fugindo daquela seita religiosa lá dos guerreiros de Deus. Os caras querem ela por algum motivo e esse demônio cria um demoniaço, um demônio muito escroto, cheio de cabeça e braços, vai lá e matar ela. Então essa namorada do John tá enroscada em várias coisas que o John está muito curioso em saber. Ah, eu acho que eu devo comentar também que o John ele derrota esse demônio porque ele é uma amálgama de várias pessoas, né? Então ele tem várias cabeças e braços de hooligans. E o John ele nota que em dois braços tinha uma tatuagem do Manchester e a outra a tatuagem do Arsenal, né? Então dois times que são totalmente inimigos um com os outros. E o John ele comenta isso e os caras começam a brigar, mas eles estão presos tudo no mesmo corpo. Muito escroto, muito escrotaço. Próxima história, Fantasmas da Máquina, é uma das viagens mais viajadas de Jimmy Delano. John ele pede ajuda ao seu amigo hacker. Lembra do grupo de Newcastle? Esse cara, o hacker, o Richie, ele também é um dos últimas pessoas que estavam presentes no evento de Newcastle. E ele pede para essa ajuda. Esse cara, como ele já falado, Newcastle, então ele também era um ocultista, né, um mago. Ele desenvolveu um método de ele incorporar-se dentro da máquina. Então o espírito dele vai dentro da internet. Cara, a gente tá falando de um troço de 1988, cara. É muito doido. Então o Rich vai pra dentro da máquina, acha os caras, passa a localização pro John ali por meio de um radinho, mas algo dá muito errado. Algo frita o corpo do Rich enquanto ele tava dentro da máquina. Ou seja, quando ele tava voltando, não ia ter mais corpo algum para ele voltar. O corpo foi morto. Sobrou só o espírito dele dentro da máquina. Coisa horrível. E quando ele tá voltando, ele ainda fala com o John pelo radinho, né? Ele fala, pô John, tô voltando. Não tô achando a saída. Aconteceu alguma coisa aí com o meu corpo, John? John, responde aí. John, John! E o John tá perplexo, porque o amigo dele foi morto na frente dele. E a única ação que ele resolve tomar é tirar da tomada o radinho. Filho da puta. Ele não consegue nem se conectar com um amigo que acabou de ajudar ele. Mas isso foi o estopim para os fantasmas voltarem, minha gente. Lembra lá das primeiras histórias que a gangue, o grupo de Newcastle atormentava o John sobre a forma de fantasmas? Então, o John tá voltando de trem e todos eles voltam. E todos eles começam a caguetar, tipo, ó, John, você é um cuzão, puta merda, por que você fez isso? Você matou mais um dos seus amigos, você mata todos os seus amigos. E nessa, o John não aguenta. Ele sai e pula. Ele pula de um trem em movimento. Isso é muito ruim, porque nenhuma pessoa consegue sobreviver a um troço desse. Pra ficar pior, o exército da nação consegue capturar a Zed e levam ela pro esconderijo dela e começam a dar torturas psiquiátricas, ou seja, choque, drogas pesadas, né? Quase uma tortura para fazer a pessoa virar um alface. E nessa, gente, a gente vai vendo que o John também passou por esses mesmos experimentos, drogas pesadas, terapias de choque, só que em um momento anterior. São flashbacks. Tudo que a Zed passa, aparentemente, o John Constantine passou por isso em um manicômio. Dá a entender que depois dos eventos de Newcastle, ele foi internado em uma clínica para malucos, em uma clínica para reabilitação psiquiátrica. Então tem um paralelo em o que a Zed sofre agora e o John. No caso, eram flashbacks de sonho, né? Porque ele foi parar pro hospital. Dá a entender aqui que o monstro do pântano salva ele e leva ele pro hospital e deixa ele lá, né? Ele tá tudo quebrado, os ossos do corpo dele foram quebrados, ele tá um fudido total. O que leva ao encontro fatídico com o derradeiro demônio que se encontrava nas escurinhas. Esse demônio é chamado de Nergal. Cara, o Nergal ele faz assim um pacto, ó. Cara, eu tentei matar tua namorada porque eu não dava pro exército da nação pegar ela, porque eles querem fazer ela uma Maria. Ele conta tudo. Tem uma profecia
que existe uma... Eles querem trazer tipo um novo Deus, um novo Jesus pra Terra. E a Zed é um receptáculo incrível pra você conseguir conjurar um novo Deus, um novo Jesus na Terra. Daí ele explica, ó, eu tentei matar ela e você atrapalhou. Agora eu preciso que você vá lá, onde eles estão escondidos, e resgate, né? Tira a mulher de lá pra isso não acontecer. Porque eu sou um demônio, eu não consigo entrar, né, nessa parada onde os caras ficam clamando por anjos e tal, né? E eles vão ganhar a guerra entre os anjos e demônios. De começo, o Jon, ele não aceita. Ele fala, foda-se, eu não tô interessado. Tem algumas coisas muito interessantes aqui também, que é, assim, Jon, você é o culpado de tudo. Porque lembra das histórias do monstro do pântano? Que no meio lá da brujeria eles trouxeram o mal de todos os males. Aquele mal Dark que estava enterrado dentro do inferno por milhares de anos, que era anterior ao inferno, né? Que o monstro do pântano teve que enfrentar junto com todos os arcanos da DC Comics. O Nergal ele fala assim, ó, cara, isso foi o começo de uma guerra civil no inferno. Por isso que as nossas forças não conseguem fazer mais nada, porque tá numa guerra civil, ninguém concorda com nada. Então a gente não consegue entrar em guerra com esses caras. Os anjos, né? Os anjos vão vencer. E eu não posso permitir isso. Ele falou, ó, vou fazer um trato. Eu vou te dar sangue meu, né? Eu vou te curar, aí você consegue salvar tua namorada. E é isso que acontece, velho. A gente termina com o Jon selando um pacto que vai ser muito, mas muito importantíssimo para muitas histórias de Jon Constantine, que é o sangue demoníaco, o sangue de Nergal, que vai correr nas veias de Jon Constantine por muitos e muitos anos na saga, nas páginas de Jon Constantine. E dá certo, ele sai curado, pulando, livre, leve, solto. Só que a última página que a gente vê é o maldito. O maldito falando assim, eu vou tomar uma cerveja, eu vou tomar, não, eu só preciso de um cigarro. Ele tipo, cagou pra Zed. Só quero um cigarro e ficar em paz. O cara é um filho de uma Kenga. Puta que pariu, o Hellblazer é muito foda, gente. Mas é isso que eu tinha para falar de Pecados Originais. No próximo capítulo nós nos embarcamos nas histórias de Os Triângulos Infernais, mas isso é história para outro episódio. Por enquanto, eu só queria dar este feeling, né, que Jon Constantine vai ter essas pequenas histórias. Então tem a história do amigo hacker mago, a sobrinha decapitada, raptada, os demônios que fazem negócios na bolsa de valores, né? Todas elas são fechadas em si, todas elas terminam em si. Todas elas não precisam ler mais nada para você entendê-las. Mas para nós que acompanhamos tudo, né, vamos vendo uma pequena história correndo nos bastidores até chegar, né, a esse pináculo, né, de um deus sendo invocado na Terra e uma guerra entre o céu e o inferno rolando, né? Aos poucos a gente vai pegando isso ao longo que a gente também vai conhecendo do passado do Jon, da família do Jon, da filha da putice do Jon, da melancolia de Jon, da loucura de Jon, que talvez já foi pior antes, sabe? Então é umas coisas muito legais de ir se acompanhando. Mas a gente aprofunda mais esse pensamento no próximo episódio e a gente se vê lá.